Olá, nono ano! Agora o conteúdo estudado será sobre genética. O que é, né? É a transmissão das características hereditárias entre pais e filhos, dos seus ancestrais para os seus descendentes, tá? Aqui na primeira imagem mostra a mãe e seus filhos, tá vendo? Que as características, né, são parecidas, ok? É essa base do estudo da genética, a transmissão das características hereditárias, tudo bem? Vocês podem perceber, né, as características similares, né, dessa mãe para os filhos, o tom da pele, as características do nariz, da cor do olho, tá? Isso daí, então, é a relação de uma formação de um indivíduo com as semelhanças, né? E as diferenças entre si, da relação aos seus pais. Isso daí é denominado hereditariedade, tudo bem? Que é um ramo da genética, um estudo da genética. Aqui na próxima página, fala o início, né? O estudo, da onde que veio essas dúvidas, esses questionamentos, né? As hipóteses foram através dos pesquisadores, dos primeiros cientistas. Aqui tem um breve relato, né, da história. Quais foram os primeiros pensadores, né, a ter uma ideia? Por que as pessoas eram parecidas, né? Começou lá com Aristóteles, antes de Cristo, tudo bem? Ó, datado aqui, ó, a imagem ilustrada dele, né? Ok? Que propôs, tá? Foi proposta por esse filósofo grego, Aristóteles, porque ele pensava que dentro de cada gameta, né? Lembra os gametas masculinos e os femininos? Os masculinos são os espermatozoides e os femininos são os ovócitos. Ele pensava o quê? Que dentro de cada gameta existiriam, né, miniaturas de seres humanos, os homúnculos. Então, essas miniaturas eram capazes de reproduzir as mesmas características em um indivíduo, né, que se desenvolveria dentro do útero da mãe. Então, essa daí foi conhecida como a teoria da pré-formação ou né, progênese, tá? Aí, lá no século XIX, apareceu um monge, né, e pesquisador austríaco, Gregor Mendel. Ele é conhecido como o pai da genética. Por quê? Ele fez experimentos com plantas, né, de ervilhas e descobriu a existência dos fatores que determinavam as características hereditárias. Então ele concluiu que o quê? Esses fatores eram os responsáveis pelas semelhanças entre pais e filhos. Nós iremos falar dele mais um pouquinho lá para frente, tá? E na época, né, desses estudos de Mendel, os genes e o DNA, né, que é o ácido desoxirribonucleico, era uma molécula, né, que carrega as características hereditárias, tá? Mas, porém, né, ainda não eram conhecidos, demorou muitos anos para realizar todo o mapeamento do genoma, tá? Então, foi proposto por Mendel, ok? Aí teve também os cientistas aqui, ó, no final do mesmo século, Johann Friedrich Miescher e Walter Fleming, tá? Eles também realizaram descobertas importantes para, né, o estudo da hereditariedade. O Johann, em 1869, né, ele encontrou o núcleo das células, uma molécula com átomos de fósforo, que ele ficou conhecido como ácido nucleico. E já em 1882, o Fleming, ele observou, tá, a divisão celular, essas estruturas, ele chamou de cromossomo. Aqui nós temos a representação em 3D de um cromossomo. Se nós aproximarmos, dentro desse cromossomo, nós conseguimos identificar a dupla hélice, né? Lá dentro, ok? Aí, ó, após essas descobertas, né? No começo do século XX, temos o que? O cientista Theodor Boveri e Walter Sutton, que eles desenvolveram a teoria cromossômica, tá? Que seria o quê, né? Que os cromossomos, eles seriam responsáveis pelas transmissões das características hereditárias, né? As características que passam de pai para filho, né? Ou de mãe para filho, dos pais, né? Então, ocorreu, né? A partir dessa teoria foi aperfeiçoada
por um outro cientista, né, o pesquisador Thomas Hunton Morgan, tá? E ele descobriu que ele identificou regiões, né, fez estudos, né, com a mosca da fruta, a mosca do vinagre, que ele identificou regiões do cromossomo que seriam os responsáveis pelas características hereditárias, que nós denominamos, hoje em dia, né, são os genes, nós sabemos que são os genes, ok? E aqui é a organização, né, da informação genética. Todos os seres vivos, né, exceto os vírus, são constituídos, né, de células. Dentro dessas células, nós temos o núcleo, que é o que? Armazena, né, o material genético. Então, esse material genético, né, de todos os seres vivos, tá, inclusive o nosso, é constituído por um tipo de ácido nucleico, como já suspeitavam, né, o Johann, em 1869, e esse ácido nucleico é conhecido, né, chamado de ácido desoxirribonucleico, mais conhecido como DNA, tá? Vem esse DNA, esse termo DNA, ele vem do inglês, ok? E essa estrutura dessa molécula ela foi explicada somente em 1953 pelos pesquisadores, né, os cientistas James Watson e Francis Crick, tá? E eles foram através dos estudos dos pesquisadores anteriores, tá? E dentro das células, né, da molécula desse DNA, temos aqui as proteínas chamadas histonas, que é formado por cromatina. E quando ela vai se dividir essa célula, né, ela condensa, ela vai ficando muito compactada, muito junta, tá? E vai deixando, né, a molécula do DNA, deixando cada vez mais curta. E nesse estágio, a cromatina, ela passa a ser chamada, né, cromossomo. Então, o que é o cromossomo, né? Nada mais é do que a molécula do DNA em estado diferente, compactado, condensado, bem junto, ok? Aqui na próxima página, nós temos a ilustração, na página 296, desse DNA, né, condensado. Ó, nós temos o núcleo, né, temos uma célula, a citoplasma, as organelas. Dentro desse núcleo, tá vendo, ó? Do núcleo da célula, nós temos o cromossomo, ele é bem compactado, tá vendo, ó? E temos as proteínas de histonas, né? Que aqui, ó, forma o DNA, a dupla hélice de DNA, ok? É dessa forma, bem minúsculo, tá? Por isso que demorou muitos anos para estudar o genoma, essa parte aqui do DNA, tá? E nos cromossomos, né, nós encontramos os genes, que são os trechos do DNA responsáveis por determinar as características genéticas, tá? Que vai passando de quê? De geração para outra. Então, o que é o DNA? É responsável pela transmissão das características hereditárias, ok? Aqui no final da página, nós temos os cariótipos, né? A professora deixou um resumo lá também, tá? Nós aprendemos, né, que o DNA é condensado, forma os cromossomos, e essas células, né, dos organismos eucarióticos, eles são formados por um conjunto de cromossomos, e esse conjunto é denominado cariótipo. Aqui, ó, tudo bem? O A e o B. E, assim, uma célula somática, né, humana, nós apresentamos 46 cromossomos no nosso núcleo, formando 23 pares, tá? E cada par é representado por um cromossomo semelhante, que dispõe, né, os genes das mesmas características. E os cromossomos, tá, de cada par são chamados de homólogos. Aí aqui tá um cariótipo, tá? Formam 23 pares, tá vendo, ó? 23 mais 23, 46. E na próxima página, também, ainda falando, né, sobre as células responsáveis pela reprodução sexuada, né, que você precisa do homem e da mulher, né, nós temos os gametas, que a professora já explicou. Os gametas, né, dos homens são os espermatozoides, fecunda com os ovócitos das mulheres, né, produzindo através da divisão celular por meiose. Aí, esse número de cromossomos é a metade do número de cromossomos de uma célula somática, ou seja, somente 23. Aí, quando ocorre a fecundação, né, que é a união do espermatozoide com o ovócito, os núcleos, eles se juntam e
reestabelecendo nesse conjunto de 46 cromossomos. Vocês não podem esquecer isso, tá? Aí, nós temos também, né, quando nós analisamos os cientistas, né, o cariótipo humano, dos 46 cromossomos, 44 são autossômicos e os outros 2, né, são os que determinam o sexo do indivíduo, são os cromossomos sexuais. Então, ó, são 2 tipos, tá? O X e o Y. Aqui, ó, no cariótipo feminino, há 2 cromossomos. X, portanto, é XX. E no cariótipo masculino, existe o cromossomo X e Y. Então, para ser do sexo masculino, ele carrega o X e o Y. E o Y, ele determina, tá? O fator é masculino. Vai nascer um novo organismo, né? Um feto, um ser humano do sexo masculino. Aí aqui, ó, voltando na página, é esse parzinho aqui que determina se é o sexo masculino ou feminino. Esse par aqui, ó, bem no final, tá vendo? Forma um XX e aqui, ó, XY. É dessa forma, tá? Os cromossomos sexuais. Tem um jogo rápido aqui. Vocês podem realizar. Qualquer dúvida, vocês tiram comigo nos comentários particulares, tá bom? Aqui na página 299, fala sobre a divisão celular e a fecundação. A professora acabou de explicar, né, sobre a divisão celular através da fecundação, né, juntou os gametas masculinos e femininos, né, juntou em uma única célula, juntou o núcleo. Tem que ocorrer o quê? A divisão celular para formar um novo organismo, né? E cada cromossomo, ele forma um par, como seu homólogo, ou seja, né? Aquele que com características gênicas e formatos semelhantes. Aí esse organismo, ele cresce, renova e repõe suas células através da divisão celular, que nós chamamos de mitose. Ok? E esse tipo de divisão, né, as células originadas apresentam a mesma quantidade de cromossomos que a célula de origem, ok? E a formação desses gametas, desses cromossomos homólogos, né, de uma célula, se separam. E cada gameta fica com um cromossomo de cada par, né, 23, 23. Aí esse processo responsável pela separação dos cromossomos homólogos é chamado de meiose. Então, ocorre a mitose, que é a divisão celular, e a meiose, que é a separação desses cromossomos, tá? E ao final dessa divisão, né, por meiose, cada célula gamética, né, dos gametas fica com a metade do número de cromossomos de cada célula somática que se juntaram. Aqui tem a representação, né? Tudo bem? Aí nós temos a célula, ocorre a divisão, né, e a duplicação desses cromossomos, tem o início da divisão celular, elas se separam, tá vendo? Aí cada um apresenta um par de homólogos, né, idênticos àquela célula-mãe inicial, aí dá origem às células filhas, ok? Aqui também tem um esquema, né, da meiose, ok? Que é pela separação dos cromossomos, ocorre a separação, ó, tá vendo? A duplicação, aí tem o início da meiose, que dá origem ao final da primeira etapa dessa meiose, que é a separação dos cromossomos, ok? E no final, né, as células resultantes dessa primeira etapa da meiose, que é a separação dos cromossomos, nós temos o final da segunda etapa para dar origem, né, duplicado para dar origem ao novo organismo. Aqui, ó, tá vendo? Na próxima página, página 300, ele tá bem explicadinho, né? Fala aqui, ó. Tá vendo? Temos os gametas masculinos, que tem 23 cromossomos no espermatozoide. Aí nós temos o ovócito, né? Da mulher, né? Do feminino, também tem 23 cromossomos, né? Juntou o resultado, né? Aqui, ó, o ovo, 23 mais 23, 46 cromossomos, através da fecundação, dessa união dessas células gaméticas, tá? Humanas. Aí dá origem à célula ovo, ok? Para o quê? Dar o processo de um novo indivíduo. Tá bem explicadinho aqui, ok? 23 da mãe, 23 do pai. Nesse ovo aqui, nessa célula ovo, nós juntamos e temos 46 cromossomos, que são as informações hereditárias que nós carregamos, né? Dos nossos pais, ok?
Aqui no final da página fala a transmissão das características hereditárias, tá? Nós sabemos, né, que a hereditariedade é o quê? É a transmissão das características de uma geração para outra, né? Também nós aprendemos, né, que elas são armazenadas no DNA dos seres vivos, tá? Aonde? Nos genes, né, que se encontram nos cromossomos. E os cromossomos, chamados homólogos, eles apresentam genes para a mesma característica. Porém, né, cada gene ele pode apresentar duas ou mais variações em suas versões. Eles são chamados o quê? Alelos. E esses alelos de determinado gene, eles estão situados na mesma posição, chamado locus, tá? Que vem do latim local, ok? Aí nós temos uma representação aqui de um par de cromossomos homólogos, tá? Eles apresentam dois alelos que estão aqui, ó, no mesmo local, bem no finalzinho. Nós temos o alelo A e o alelo A minúsculo, ok? O Azão e o Azinho. Na próxima página, página 301, fala sobre o genótipo e o fenótipo. O genótipo, né, são as características que estão lá dentro, na constituição genética, né, dentro do gene. E o fenótipo são as características físicas, tá? E comportamentais. Como assim as características físicas, professoras? Professora, o tom de pele, o formato do nariz, que passa de pai para filho, ok? Aí, esse alelo, né, ele pode ser dominante, que ele tem mais representação, ou pode ser recessivo. Ele só se manifesta, ele só aparece quando não tem um alelo dominante, ok? Por exemplo, dominante pode ser um olho azul, pode ser um olho verde. Aí o filho, ele acaba herdando essa característica dos seus pais. E o recessivo, ele fica lá, escondidinho. Ele só aparece quando não tem esse alelo dominante, ok? Quando é dominante, ele é indicado sempre pela letra maiúscula, e quando ele é recessivo, sempre pela letra minúscula. Aqui nós temos no final da página uma representação, né, desses alelos dominante e recessivos. O dominante é sempre com a letra maiúscula e o recessivo é sempre com a minúscula, tá? Aí faz aqui, ó, as possíveis combinações desses possíveis filhotes, né, ó, os genes paternos, com pelo longo, com pelo curto da mãe, aqui do pai, tá vendo? Ocorreu essa fecundação. Quais são os possíveis herdeiros, né? Aí você faz o quê? O cruzamento genético. Aqui na próxima página, 302, também serve, né, alguns exemplos de características dominantes e recessivas, que é facilmente, né, é visível, por exemplo, aqui no A. A posição do lobo da orelha é uma característica genética. Ela pode ser recessiva, tá? Ou o lobo colado junto ou descolado, que é o dominante. A capacidade de enrolar a língua, tá vendo? A imagem aqui, a A e a B. Capacidade de enrolar a língua também é uma característica genética, tá? Ela pode ser dominante, o azão, tá? Com capacidade, ou a B, ela é recessiva, sem a capacidade de enrolar a língua. Outra característica genética também é a posição do polegar. A posição do polegar também é uma característica genética. Ela pode ser recessiva, né? Azão, polegar reto, ou B, dominante, o polegar curvado, que é o meu caso, tudo bem? E também ele pode ter o alelo, né? Com essa ausência de dominância, tudo bem? Que é o quê? Nem sempre apresenta relação de dominância sobre o outro. Então, não há dominância entre os alelos, que nós chamamos de ausência de dominância no estudo da genética, tá? É o caso também do tipo sanguíneo, ABO, tá? Quando o indivíduo ele possui apenas um dos grupos sanguíneos possíveis, AB ou O. Aí determina, né, o tipo sanguíneo, a interação entre esses três alelos. Então, também o tipo sanguíneo, eles ficam localizados, né? Também é uma característica que você carrega de pai para filho. Tudo bem? Aqui, na próxima página, tem a tipagem sanguínea, né? Representação dos tipos sanguíneos que você carrega, tá? Se uma pessoa tem um alelo Azão e Bzão, os dois se manifestam, mostrando que não existe relação de dominância entre ele e a pessoa. Nesse caso, dessa representação, o tipo sanguíneo que prevaleceu foi Azão, Bzão. A representação aqui, ok? E, por último, pessoal, nós temos os
homozigotos e heterozigotos. Isso daqui é muito importante no estudo da genética, tá? Um organismo, né, ele tem 2 alelos iguais para uma determinada característica. Ele é chamado de homozigoto. Exemplo, né, lá na pelagem dos gatos, que a pelagem ela pode ser longa, que ela é representada por elinho, né, um minúsculo. Portanto, eles são homozigotos recessivos. Pode aparecer, né, ou não, quando não tem o dominante. E os de pelagem curta, por sua vez, eles podem ser de 2 tipos, né? O elão aí, né, maiúsculo, que são homozigotos dominantes, dominam, né, eles apresentam mais. Ou elinho, que eles são apresentados por alelos diferentes para um determinado locus, um local no que chamamos de heterozigotos. Aí aqui tem a representação, né, desses possíveis arranjos, desses possíveis herdeiros das características. Homozigoto aqui, ó, tá vendo? Tá no mesmo local, azão, heterozigoto, azão, azinho e azinho, que é o homozigoto. Tudo bem? Vou parar aqui a explicação. Aí tem a segunda parte da explicação sobre genética.